O início da armadilha invisível. Você já percebeu como algumas pessoas parecem perder o brilho quando não conseguem mais te controlar? Quando um narcisista sente que a sua força interior superou a influência que ele tinha sobre você, ele não simplesmente vai embora. Ele guarda uma última jogada, um truque sujo, capaz de abalar até mesmo anos de cura e crescimento. Carl Jung, o grande pensador da psique humana, revelou algo assustador sobre esse comportamento. Ele dizia que o maior medo do narcisista não é ser rejeitado ou abandonado, como muitos imaginam, mas sim o momento em que a vítima desperta e se torna psicologicamente mais forte do que ele. É nesse instante que o jogo muda completamente. Segundo Jung, o narcisista projeta as próprias fraquezas nos outros para sustentar a ilusão de superioridade. Mas quando você começa a se curar, a estabelecer limites e a se recusar a jogar o jogo, ocorre o que Jung chamava de crise de inversão de poder. E é justamente aí que nasce a última e mais perigosa forma de manipulação. Porque veja bem, o narcisista não busca apenas amor ou companhia, ele busca controle. Precisa de alguém cuja energia ele possa sugar, alguém que sirva de fonte de validação constante. Enquanto você estava frágil e dependente, era exatamente isso que você oferecia: atenção, aprovação, energia vital. Mas quando você para de buscar a aprovação externa e começa a confiar em si mesmo, você se transforma em uma ameaça à identidade dele. E é nesse momento que ele libera a arma que Jung descreveu como uma das manipulações mais devastadoras já observadas. O início da guerra psicológica. Carl Jung descreveu que os narcisistas vivem a partir de um ego inflado, uma estrutura psicológica frágil que precisa se reafirmar a todo momento. Eles não suportam olhar para dentro e encarar o vazio que carregam. Por isso, buscam constantemente provar sua superioridade, dominando e controlando os outros. Enquanto você se sentia inseguro, carente de aprovação ou perdido, você se encaixava perfeitamente no jogo deles. Era como uma fonte inesgotável de energia, validando sua falsa imagem de poder. Porém, no instante em que você se ergue, encontra sua voz e aprende a dizer não, tudo muda. Jung chamava esse momento de inversão de poder, porque a balança da relação se desequilibra. Quem antes era visto como frágil passa a irradiar força. E para o narcisista, isso é insuportável. Ele sente que sua máscara começa a rachar. É aí que surge a chamada guerra de projeções psicológicas. Não se trata apenas de críticas comuns ou pequenas manipulações. Trata-se de um ataque calculado contra o processo de individuação, o caminho de cada ser humano em direção à sua verdadeira identidade. O narcisista, percebendo que está perdendo, não abandona a partida. Pelo contrário, ele prepara o terreno para sua jogada final. E para muitos, esse golpe chega de maneira silenciosa, quase imperceptível, até que já é tarde demais. O ataque contra sua força Jung revelou um detalhe crucial. Quando o narcisista percebe que não consegue mais dominar suas fraquezas, ele muda de estratégia. Agora, ele passa a atacar justamente suas novas forças. Antes, ele zombava da sua insegurança, da sua necessidade de aprovação, da sua dificuldade em impor limites. Mas quando você supera isso, o jogo se inverte. Eles começam a lançar frases como: você mudou e não para melhor. Antes você era tão carinhoso, agora está frio. Esse seu sucesso subiu a cabeça. Você se acha melhor que os outros. Não é uma crítica qualquer. Jung explicou que se trata de um ataque direcionado aos pontos em que você mais evoluiu. Se aprendeu a dizer não, eles te chamam de egoísta. Se encontrou sua voz, dizem que você está agressivo. Se ganhou confiança, acusam você de arrogância. Esse mecanismo foi chamado por Jung de envergonhamento da força.
A intenção é clara: fazer você sentir culpa ou vergonha das qualidades que conquistou com tanto esforço. E se você não reconhecer essa estratégia, corre o risco de voltar a se encolher, de negar sua própria evolução só para caber novamente no molde que eles desejam. Mas o mais assustador é que, se esse ataque não funciona, o narcisista guarda ainda uma segunda camada de manipulação, muito mais sutil e perigosa: a manipulação da nostalgia. Quando o envergonhamento da sua força não surte efeito, o narcisista apela para uma arma ainda mais traiçoeira: a manipulação nostálgica. Eles começam a se referir ao antigo você, aquele que era mais fácil de controlar. Suas palavras soam como lembranças afetuosas, mas escondem um veneno emocional. Lembra quando você ria das minhas piadas? Você era tão mais feliz naquela época. A gente tinha um relacionamento tão bom antes de você mudar. Sinto falta da pessoa que você era. Mas atenção, eles não sentem falta de você. Sentem falta do você submisso, maleável, que não questionava, que aceitava tudo em silêncio. Carl Jung chamava isso de uma espécie de viagem psíquica no tempo. É como se o narcisista tentasse puxar você de volta para versões antigas de si mesmo. Versões que já não existem, mas que ainda podem despertar gatilhos emocionais. E aqui está o perigo. Se você não estiver firme, pode começar a duvidar da própria evolução, sentindo saudade de um eu, que na verdade não era livre, mas apenas adaptado à prisão invisível do controle deles. Mas se a nostalgia não te prende, o narcisista ainda tem um trunfo mais sombrio. Uma jogada que Jung descreveu como a mais perigosa de todas: a vulnerabilidade fabricada. Quando a vergonha e a nostalgia falham, o narcisista lança sua arma mais poderosa: a vulnerabilidade fabricada. De repente, aquela pessoa que parecia inabalável começa a mostrar fragilidade extrema. Uma crise de saúde, problemas financeiros, conflitos familiares ou um colapso emocional repentino. Tudo isso aparece justamente no momento em que você está mais forte. Coincidência? Jung dizia que não. Ele observou que esse comportamento é calculado. O narcisista mantém registros mentais detalhados sobre você. Sabe o que desperta sua compaixão, o que ativa sua culpa, o que o faz abandonar seus limites para ajudar. E quando percebe que está perdendo, aciona exatamente esses gatilhos. É assim que eles transformam a sua maior virtude, a empatia, em uma arma contra você. Jung alertava que muitas vezes essas crises não são apenas aproveitadas, mas fabricadas. Eles podem sabotar relacionamentos, trabalho ou até a própria saúde, para gerar uma situação em que você se sinta obrigado a intervir. O objetivo não é apenas receber ajuda, é algo mais profundo: fazer você sacrificar as conquistas que alcançou. E é aí que a manipulação atinge o ponto mais perigoso. O só desta vez, Carl Jung identificou que no auge dessa vulnerabilidade fabricada, o narcisista usa frases simples, mas devastadoras. Eu sei que você não costuma emprestar dinheiro, mas desta vez é diferente. Você disse que precisava de espaço, mas eu realmente preciso de você agora. Eu sei que você está focado em si mesmo, mas não poderia abrir uma exceção só hoje? Cada só desta vez é um golpe contra as barreiras psicológicas que você levou tanto tempo para erguer. Eles não estão pedindo ajuda, estão exigindo uma prova de que ainda tem mais valor do que a sua própria liberdade. Jung explicou que essa dinâmica é um verdadeiro campo de batalha interno. Se você cede, confirma para o narcisista que ele ainda detém poder sobre você. Se resiste, enfrenta a dor de vê-lo despencar na própria armadilha emocional. E aqui está a parte mais perigosa. A crise pode parecer genuína. O sofrimento pode ser real. Mas Jung observou que o narcisista é um mestre em escolher quando e com quem compartilhar essa dor. Eles têm outras pessoas a quem poderiam recorrer, mas procuram você.
justamente porque sabem que você é o mais propenso a abandonar tudo para salvá-los. A armadilha está armada, seu coração contra sua própria evolução. O preço da ajuda. Segundo Jung, o narcisista não deseja apenas o seu apoio prático. O que ele realmente quer é que você abra mão daquilo que conquistou. Ele pedirá exatamente aquilo que vai contra seus novos valores. Se você aprendeu a impor limites, ele exigirá que os quebre. Se decidiu priorizar sua paz, ele pedirá que mergulhe no caos dele. Se fortaleceu sua autoestima, ele tentará fazê-lo provar que ainda é responsável pela felicidade dele. Cada pedido é uma tentativa de provar que o narcisista continua sendo o centro da sua vida, mais importante do que o seu próprio crescimento. Jung descreveu esse padrão como uma prova de submissão. O narcisista não quer apenas que você o ajude, ele quer que você se curve novamente. E se você cair nessa armadilha, arrisca perder tudo o que construiu: sua independência emocional, sua confiança e até sua identidade recém-descoberta. Mas existe um detalhe ainda mais assustador. Muitas vezes, essa manipulação funciona porque mistura verdade e engano. A dor pode ser real, mas a forma como ela é usada contra você é cuidadosamente planejada. E é aqui que entra o ensinamento mais poderoso de Jung: a diferença entre empatia e responsabilidade. A armadilha da empatia. Carl Jung alertava que o maior perigo diante de um narcisista não é a dor que ele mostra, mas a forma como ele a usa para te prender. Ele chamava isso de transformar a empatia em corrente. Você olha para o sofrimento dele e sente que deve ajudar. Afinal, você é humano, compassivo, não quer ver ninguém afundar. Mas aqui está o detalhe crucial. Sentir empatia não significa assumir responsabilidade. Jung chamava isso de compaixão diferenciada. É a capacidade de reconhecer a dor do outro sem carregar o peso dela como se fosse sua obrigação resolver. Essa é a chave para não se perder novamente. O narcisista sabe disso e aposta justamente na sua confusão interna. Ele quer que você acredite que, se não o salvar, você é frio, cruel ou desumano. Mas, na verdade, ao manter seus limites, você está protegendo não só a si mesmo, mas também o processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente é. E cada vez que você resiste à tentação de se sacrificar, algo poderoso acontece. Você prova que a força do narcisista nunca foi real. Sempre foi uma ilusão sustentada pelo seu consentimento. O verdadeiro medo do narcisista Jung descobriu algo surpreendente. No fundo, o narcisista não teme a sua rejeição, mas sim a sua força. Porque cada vez que você se recusa a ceder, ele é forçado a encarar a própria verdade, que sua identidade de dominador é apenas um disfarce para esconder o vazio interno. Quando você mantém seus limites, você se torna um espelho do que ele poderia ser, mas escolheu não ser. Sua autenticidade revela o potencial de crescimento que ele abandonou em troca de manipulação e controle. É por isso que eles lutam tão ferozmente para puxá-lo de volta. Sua evolução expõe a estagnação deles. E aqui está o ponto mais libertador. Toda vez que você resiste, você prova que a dependência era unilateral. O poder que eles acreditavam ter sobre você sempre foi um reflexo da sua permissão. Jung dizia: a verdadeira força não está em ser imune à manipulação, mas em reconhecê-la, nomeá-la e permanecer fiel a si mesmo. Cada vez que você escolhe não recuar, cada vez que reafirma sua autenticidade, o narcisista perde o único combustível que o sustentava: a sua energia. E nesse instante, a ilusão se rompe, libertando-se e mantendo o poder.
O truque final do narcisista só funciona se você esquecer quem é. Mas uma vez que reconhece a manipulação como uma tentativa desesperada de recuperar controle, você percebe algo libertador. A necessidade dele de manipular é prova da sua liberdade. Carl Jung destacou que o momento em que você deixa de ser controlável é, na verdade, o início da vida plena. Nenhuma crise fabricada, nenhuma nostalgia manipulada, nenhuma vulnerabilidade fingida vale o preço da sua liberdade interior. Cada resistência, cada limite mantido, cada vez que você escolhe a autenticidade em vez da aprovação, reforça sua força. Você não apenas se protege, você mostra que a manipulação do narcisista nunca teve poder real sobre você. Então, lembre-se, sua força é seu maior escudo. Sua empatia é valiosa, mas não deve ser usada para se sacrificar. Crescer, curar e manter seus limites é a forma mais poderosa de vencer qualquer tentativa de controle. Se este conteúdo trouxe clareza sobre como lidar com narcisistas, compartilhe nos comentários sua experiência. Marque alguém que precisa ouvir isso e curta este vídeo para fortalecer ainda mais essa comunidade de pessoas conscientes e livres. Comente abaixo se você já passou por algo assim. Curta para apoiar o conteúdo e compartilhe com alguém que precisa entender essas dinâmicas.